Glória a Deus. Ageu 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, bem acabadas, enquanto essa casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei como um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Coisa linda mesmo, mano. Verso 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou, despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Amém! Glória a Deus, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que possamos sair daqui entendendo o que Deus quis dizer, o que Ele está dizendo. Saímos edificados, consolados, exortados, temendo mais a Deus, honrando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Meus queridos e amados, muito bonita a palavra. Se você ficar esperto, você vai falar: rapaz, estou entendendo. Rapaz, estou entendendo, que maravilha entender a Bíblia. Irmãos, olha, eu vou falar a verdade para você, que a gente, eu, pela misericórdia de Deus, de 2009 para cá, quer dizer, de 13, sabe que deu um... Estou falando assim, estou falando por mim, me deu uma mudada aqui na minha vida aqui. Depois que eu dei uma mergulhada mesmo com tudo, que eu fui fazer o curso de teologia, bacharel em teologia, pós-graduação em Antigo Testamento, ciência da religião, história, licenciatura em história, deu uma mergulhada assim nessas coisas, deu uma clareada, irmão. Abriu assim. Maravilha, amém, aleluia. A gente precisa entender a palavra, né? A gente estava indo na igreja, assim, pregando, sabe, que as coisas assim, firme com Jesus e tal, mas muita coisa não tinha sentido, não tinha... Agora não, agora faz sentido, tem ordem, tem organização, tem começo, meio e fim, entendeu? Vale a pena.
Esses dias eu fui chamado num lugar aí. Esses dias não, antes de ontem. Hoje é quarta? Antes de ontem. Para dar uma entrevista aí, não sei na onde aí. Eu nunca tinha visto lugar lá, um lugar esquisitinho lá. Tinha lá uma rádio lá e pela internet, 1h40, a pessoa colocou eu de um lado, colocou eu de um lado e do outro, e fazendo pergunta ali. E pela misericórdia de Deus a gente foi respondendo. E a pessoa culta ali, rapaz, fazendo pergunta. E eu com a Bíblia assim, respondendo temas atuais, assim, foi 1h45. Aí tinha hora que dava um intervalinho lá para tomar uma aguinha rapidinho, colocar uma música, a pessoa falou assim, pastor do céu, mas que coisa espetacular essa explicação que o senhor está dando aí. Nunca viu um negócio desse? Nunca viu uma explicação dessa? Como é que pode, gente, tanto tempo na coisa? E não é pessoa qualquer não, pessoa que conhece também, que tem... Eu com a maior tranquilidade, sentado, sossegadinho, falei assim, manda vir aí que o Espírito de Deus está aqui. Manda vir aí. Mas se não souber, não sei, essa aí eu não sei. Essa pergunta aí eu não sei. Ó, irmão, estava tranquilo. Falei, Senhor, se perguntar um negócio que eu não sei, eu falo, ó, isso eu não estou muito por dentro, não. Não tem nada demais, né? Agora pergunta uma coisa lá, fala, ó, isso aí me perguntou. Então é o seguinte, eu vou explicar para você certinho, tá? Mas antes eu vou explicar para você, eu vou voltar um pouquinho no tempo, para você entender por que tem esse negócio aí. Aí voltei lá atrás e vinha assim, colocando até data, assim, pá! Como é que o senhor guarda tudo isso? Eu falei, olha aqui, ó. É Deus na nossa vida, amém? A gente ora a Deus, Senhor, dá sabedoria, Senhor, conhecimento, ajuda nós somos falhos, somos pó, nós não somos nada, nós somos humanos, falhos, Senhor, ajuda. Então, nós seres humanos somos fracos demais. Se não dobrar o joelho, não pedir para Deus, não vai não. Não pensa que eu sou fulano, eu sou o Beltrano, não tem nada disso, irmão. Estou falando para vocês aqui na intenção de incentivar. Essa é a minha intenção, né? É para ser fraco, não sabe nada, não sabe nada. Deus fica inchado, já faz igual bexiga. Bexiga cheia. Sabe aquela bexiga cheia que você solta a boca dela, desaparece lá. Então nada de ficar inchado, tudo para a glória de Deus. Mas também a gente não pode deixar de contar as coisas que acontecem também, não é que faz. Para incentivar os irmãos, tá bem, irmão? Chama você lá numa hora aí, num lugar aí. Ai, não chama eu, não chama. Aqui não chama você, irmão. Chama. Se eu não souber responder, você fala, isso aí eu não sei, não. Isso eu não sei, não. Você não sabe? Não sei. Essa eu não sei. Né? Aí perguntar uma coisa lá que você sabe. Essa eu sei. Não é chutar, não, o negócio, não. Bem explicadinho. A pessoa certinho ali. A pessoa, nossa. Então é isso que eu estou falando. Quando a gente está aqui estudando agora, olha que lindo. Vamos lá para você entender aqui. Nosso querido irmão Ageuzinho. Olha bem o que... Ó, a gente lendo o texto, ó, no segundo ano do rei Dario. Ó, no segundo ano do rei Dario. Quem é Dario? Vamos começar por aqui. No segundo ano do rei Dario. Dario, ele é o rei dos medos e dos persas. Ele é o rei dos medos. Isto é o rei que reinou depois da Babilônia. Então você vê, ó bem, já estou falando, reinou depois de Babilônia, no mundo na época. Então eu já pensei que, rapaz, depois de Babilônia, nossa, estou tentando colocar você aí, ó. E se você leu, prestou atenção no texto, Deus está falando com o povo, que o povo, ao invés de construir a casa dele, não estava construindo a casa dele. Então você fica pensando, é o templo, alguma coisa com o templo. Agora, você sabe quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? No segundo ano do rei Dario, tá bom? Vou mostrar um livro para você ver, livro de Esdras. Você fala, nossa, pastor, que isso? Livro de Esdras. Livro de Esdras. Livro de Esdras. Esdras, capítulo 5 do livro de Esdras.
Esdras 5. Está na mão, sim ou não? Vou esperar os irmãos aí. Esdras 5. Olha o verso 1. Esdras 5, verso 1. Ora, o profeta Ageu. Opa! Olha, Esdras 5, 1. Olha o profeta Ageu aí. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Olha! Então eu estou descobrindo agora quando é que o profeta Ageu profetizou. Estou descobrindo quando o profeta Zacarias profetizou. Ageu e Zacarias, os dois juntos aqui. Dentro do livro de Esdras. Quem relatou foi Esdras. Que coisa interessante. Aí que acontece, meu querido? Então agora nós vamos descobrir aonde está o livro de Esdras. Aonde de fato aconteceu essa história. Olha lá agora, ó. Olha aqui. Primeira coisa, né? A gente sempre mostra para os irmãos assim, né? Para os irmãos entenderem. Nessa época, no ano 1050 a.C., reinou Saul, 40 anos. Depois reinou Davi. Depois reinou Salomão. Depois o reino de Israel dividiu. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 tribos se corromperam. Os reis das 10 tribos do norte foram saindo fora da presença de Deus. O último rei lá em cima, rei Oséias. E o reino do norte caiu, foi destruído por Salmaneser e Senaqueribe, reis da Síria. Você vê que eu falo a mesma coisa quase toda quarta-feira, para você falar, rapaz, estou entendendo. Você cansar de ver falar. Então, o reino do norte desapareceu, as 10 tribos desapareceram. Foram levadas para a Síria e depois desapareceu, irmão, para o mundo afora, a gente não sabe onde está. Por isso, olha o reino do sul agora. O reino do sul é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, reinadas. Os reis do sul foram melhores. Eles não foram destruídos pelo rei da Síria. Eles permaneceram por mais tempo. Por isso que aqui está mais longo. Eles aqui, ó. Está mais longo aqui, ó. Aqui parou ali, ó. Aqui não, aqui continua. Só que eles também vão fazer coisa errada, o reino do sul. E o Senhor vai permitir que Babilônia venha e ataque o reino do sul. E leve eles para a Babilônia, o reino do sul. E nisso tudo que eu estou falando para vocês aqui, ó. Nisso tudo aqui, ó, tem o profeta Aías, Elias, Eliseu, Jonas, Amós, o profeta Oséias, Isaías, Miqueias, tem cheio de profeta, irmão. Naum, Sofonias, Jeremias. Enquanto está acontecendo a história de Israel, os profetas estão trabalhando também. Por isso que eu li lá o livro de Ageu lá, e ao mesmo tempo ele está dentro da história, está dentro do livro de Esdras. Porque não tem como colocar tudo junto, não tem como enfiar dentro, um livro dentro do outro. Não tem jeito. Então o reino do sul foi atacado depois por Nabucodonosor. Antes de Nabucodonosor tornar o império poderoso, quem era o império poderoso antes de Nabucodonosor? Quem que era? A Assíria, isso mesmo. Então a Assíria era a mandona ali, ó. Aí ela atacou o reino do norte, venceu o reino do norte, foi atacar o sul, não venceu o sul, porque o rei Ezequias era fiel ao Senhor. E a história da vitória de Ezequias sobre a vitória dada por Deus a Ezequias sobre Senaqueribe está relatada no livro de Reis e no livro de Isaías, capítulo 38. Quando Senaqueribe cerca Jerusalém e zomba do povo lá, porque quem é o teu Deus, Ezequias? Onde estão os reis, os deuses de Amate, Arpade, os deuses do reino do norte? Ninguém pôde me vencer. Senaqueribe fala. Os deuses não puderam me vencer, então quem é você? Entrega aí, povo, vocês devem se render ao rei aqui da Síria. Vocês vão ser levados para um lugar muito bom e tal.
E o povo não respondeu nada, que estava em cima do muro, cidade murada. E alguém lá em cima do muro falou para os caras lá, falaram, não fala em judaico não, fala em outra língua que a gente entende. Nós não queremos que o povo fique sabendo. Eles falaram, não, nós vamos falar na língua do povo mesmo, para o povo ficar sabendo. E judiaram, e falaram mal de Deus. E o rei Ezequias, lá dentro de Jerusalém, quando soube, né, foi lá na igreja, no templo, e orou ao Senhor. Então aqui, nesse tempo, tinha o templo ainda, o templo de Salomão, que Salomão havia construído nessa época, aqui 722 a.C. Ezequias foi lá, orou e tal, Deus deu vitória, aquela coisa toda. Depois que Ezequias morreu, veio o Manassés, depois o Amon, o Josias, depois vieram os reis ruins demais, até que veio o rei Zedequias, rei terrível. Antes dele veio 2 reis ruins também, que não andaram na presença de Deus. Depois o rei Zedequias também, que não andou na presença de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse conta do mundo. Nabucodonosor enfrentou o exército da Síria, venceu o exército da Síria e dominou o mundo da época. Aí Nabucodonosor veio, atacou o sul, em 3 momentos, e levou destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e levou a maioria das pessoas para a Babilônia, no exílio, cativo. E antes de levar, olha aqui o profeta Jeremias, no capítulo 25, no capítulo 29, avisou o povo. O povo não se arrependeu. E quando o povo foi levado, Jeremias mandou uma carta. Mandou uma carta para eles, por quê? Porque lá na Babilônia apareceu profetas dizendo que eles iam ficar só 2 anos, ia voltar para Jerusalém. E Jeremias mandou uma carta, Jeremias capítulo 29 mandou uma carta, dizendo assim, não iluda vocês os profetas que estão aí, eles são falsos. O Senhor manda dizer, buscai a paz da cidade aí, ore pela paz de Babilônia, casem-se por aí, edifiquem casas, porque vocês vão ficar aí 70 anos, diz o Senhor. O homem de Deus, irmão, como que pode, hein? Os profetas falando, é 2 anos, é 2 anos. Ele falou, é 70 anos. Ele mandou uma carta, ensinou embaixo, assinado Jeremias. Manda a carta para lá, é 70 anos que vocês vão ficar aí. Olha essas porcariadas de profeta que tem por aí, não, irmão? Vamos parar com isso, jogando água na sua cara. Ah, vai fora. Para com isso, velho. Vamos dobrar o joelho, orar. Deus fala com a gente também. Vai. Deus fala com a gente também, ué. Para. Aí foram levados para a Babilônia. Agora vamos mudar o quadro. Ó, foi levado para a Babilônia, o sul. Você vê que o sul, o embaixo, é os judeus. São os judeus. E você vê que os judeus foram para a Babilônia, depois voltaram e tal. Até hoje existem os judeus. Mas as 10 tribos, você não vê falar muito das 10 tribos. É claro que deve ter por aí assim, mas o que fala é judeus. Os judeus prevaleceram. Hoje, qualquer lugar é judeu. Ninguém fala benjamita, rubenita, acerita, que fazem parte de Israel. Mas que deve ter por aí. Mas judeu está firme. E o que está escrito em Gênesis 49? O Senhor falou, Jacó, o pai das 12 tribos, orou por cada uma, falou uma coisa sobre cada uma. E na tribo de Judá ele falou, a autoridade estará sobre Judá. O cetro não se arredará de Judá. Diante de Judá, os irmãos se encurvarão. Judá reinará. Olha no Gênesis 49, o pai de Judá colocou a mão na cabeça e falou, Judá reinará. Nem tribo era só o filho dele que estava ali, o filho chamado Judá, com a mulherzinha, com 6 filhos ranhentos ali. O homem mete a mão na cabeça do filho do Judá, fala, na cabeça de cada filho fala alguma coisa, na cabeça, a sua descendência vai reinar. De ti vai proceder aquele em que todos os povos vão se curvar diante dele. E Jesus veio da tribo de Judá. Aleluia! Oh, que profeta, que homem de Deus esse Jacó também, viu? Como que fala um negócio desse escrito no livro de Gênesis 49? Está escrito em Gênesis 49. Os teus irmãos vão se encurvar diante de ti. Todos os irmãos se encurvam diante dele. Que coisa, hein? Bom, olha aqui agora. Aqui, então, gente, aqui,
A gente erra na hora de montar também, mas Gênesis é o início de tudo no Antigo Testamento. O livro do Gênesis é o começo. A história do Antigo Testamento encerra em Neemias. Deixa bem claro aí para vocês. A história termina em Neemias. Agora, os profetas estão esparramados no meio dessa história. Os profetas estão aí. O que é um profeta? Ó, como assim, pastor? Eu repito, nós estamos aqui hoje. Se fosse escrever a história do Ministério ID, do dia de hoje, eu ia escrever dia... Que dia que é hoje? 17. Dia 17 de agosto, 21 horas, 5 minutos, na rua Antônio Podes, número 73. Tem alguns queridos irmãos ali reunidos, ouvindo uma palavra. E esses irmãos, certamente, com o pastor, serão arrebatados a qualquer momento. Aleluia. Pode ser que um ou outro ali fica, mas é raro. Eu acho que não fica, sobe todo mundo. Amém? Aleluia ou não? Então eu estou contando a história. Mas na mesma hora que eu estou contando essa história aqui, está acontecendo uma história aqui no salão de baixo, aqui, ó. Tem um grupinho que está ensaiando as crianças ali. Você entende por que é difícil colocar em ordem cronológica? Porque a história que está acontecendo aqui embaixo, no salão de baixo, está na mesma hora nossa. Então, se eu fosse escrever o livro nosso aqui, aí eu ia falar para você assim, mas a história também de outros irmãos estão acontecendo por aí. A história da Assembleia de Deus, da Quadrangular, está acontecendo também, ó, agora, nesse exato momento. Então, como que eu vou colocar esses livros em ordem? Porque é difícil. Então, quando está acontecendo a história, muitas das vezes está acontecendo também. Quando está acontecendo a história do rei, quando às vezes o primeiro Crônicas, aliás, o primeiro Samuel, o segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, está contando a história de um rei, ao mesmo tempo está acontecendo um punhado de coisa. E está acontecendo a história do profeta. A história do ponto de vista do profeta. Mas está acontecendo a história de Salomão. Mas está acontecendo a história do profeta Aías. Está acontecendo a história do rei Acabe. Mas tem no mesmo tempo a história do profeta Elias. Tem também a história do profeta Eliseu. A história do rei Ezequias. Mas o profeta Isaías também viveu na época de Ezequias. O profeta Miqueias também viveu na época de Ezequias. Então, por isso tem um livro do profeta Miqueias. O livro do profeta Isaías. Isaías viveu na mesma época de Miqueias e viveu na mesma época do rei Ezequias. Eu leio o livro de Reis, eu vejo a história de Ezequias. E eu não vejo falado muito do profeta. Mas aí eu leio a história do profeta e num dado momento eu vejo ele falando de Ezequias. Eu leio a história de Miqueias, eu vejo em alguma coisa que ele fala que se refere à época do profeta, do rei Ezequias. Então é porque viveram na mesma época. Então como que eu vou colocar esses livros em ordem cronológica? Olha a dificuldade, irmão. Porque Miqueias não viveu assim, no mesmo bairro de Isaías. Miqueias viveu num outro lugar lá. Viveu lá no Rebojão. O outro viveu lá em Belo Horizonte. Entendeu? Então, irmão, aí você quer colocar os livros em ordem cronológica? Não é brincadeira. Eu tenho a Bíblia em ordem cronológica lá em cima. Só que você começar a ler ela, você fica louco. Você fica doidinho, tô falando sério. Fica doidinho ela em ordem cronológica. Não é questão, não é em ordem cronológica dos livros. É tudo em ordem cronológica. Vou dar um exemplo para você. Você começa a ler, por exemplo, o Gênesis, lá quando você chega no capítulo 10, mais ou menos 11 ali, aí entra a história de Jó. Aí você deixa de falar do Gênesis e começa a falar de Jó. Aí fala vários capítulos de Jó, daqui a pouco fala alguma coisa de Abraão e fala de Jó de novo. Aí você vai lendo, chega lá em Moisés, daqui a pouco entra um salmo. Moisés fez o Salmo 90. O salmo está lá enfiado lá. Você chega lá em Salomão, você vê a história de Salomão, reinou, não sei o quê, daqui a pouco, pum, entra Eclesiastes no meio. Porque ele fez Eclesiastes. Daqui a pouco entra Cantares no meio. Misturado com o Eclesiastes, daqui a pouco, um capítulo, não é o Eclesiastes inteiro, nem um Cantares inteiro, pedaços de Eclesiastes. Porque o mesmo Eclesiastes, do capítulo 1
até o final, o Cantares capítulo 1 até o final, os Salmos, não está em ordem o Salmo 1, 2, não está não. Você imagina bem colocar isso em ordem dentro da história. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira não, é muito difícil. Por isso que do jeito que ele está aqui, foi o melhor jeito que eles acharam para que nós pudéssemos ler com facilidade. Aqui, olha que o povo judeu, irmão, o povo judeu é inteligentíssimo. Eu não estou falando inteligente, não. Inteligentíssimo. Sabe por quê? Porque tem as bênçãos de Deus sobre eles. É abençoado desde a formação, quando Deus formou Abraão, quando Deus fez o selo da circuncisão. Eles lá, quando Moisés assumiu, o povo de Deus é povo inteligente, a igreja é inteligente. A igreja é mais inteligente que o povo judeu, sabia? A Bíblia fala que pela igreja, Deus revela as várias formas de sabedoria dele. Então, meu irmão, você é inteligente, amém? Não é porque você é, não é porque o Espírito de Deus está sobre nós. Glória a Deus, aleluia. E Deus age em quem sabe ler e quem não sabe ler. Deus faz uma grande coisa. Uma vez a irmã nem sabia ler, não sabia ler. Pastor, eu não sei ler e tal. E Deus falou tanto comigo, respondeu. Eu estava numa dúvida lá, e não sabia o que eu ia fazer e tal. E Deus falou comigo, pastor. E Deus falou comigo. Eu falei, falou, mas como que Deus falou com a senhora? Ah, pastor, eu não sei ler direito, não entendo nada. Mas eu consigo, às vezes, se eu juntar as letrinhas, se eu consigo ler alguma coisinha assim. E Deus falou comigo na palavra. Falei, mas como que ele falou? Falei, eu estava ali desesperado e tal. Abri a Bíblia assim, coloquei o dedo, falei, fala comigo, Deus, eu quero na palavra. Aí estava escrito lá assim, ora. Ah, é para mim orar. Fui orar, Deus falou comigo, pronto, resolveu o meu problema. Aí ela falou assim, eu falei, mas onde que? Aí ela mostrou para mim, tipo assim, igual tá aqui, ó, Esdras 5, olha aí, Esdras 5 aí, ó. Olha o que está escrito em Esdras 5, na minha tá, não sei na sua. Mas na minha está assim, ó, Esdras 5, verso 1, está assim, ó. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E ela falou que Deus falou com ela quando ela pôs o dedo ali. Ora. E você vê que aqui, ó, e ela orou e Deus falou com ela e resolveu o problema dela. Amém? Aleluia? Tá vendo? Aqui não está mandando orar. Aqui é não sei nem falar. A professora esqueceu o que é uma conjunção, não? O que é isso aqui? Isso é isso. Ah, é. Com certeza. Então, meu querido. Então, olha ali para você ver. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o começo de tudo. O último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias. Aí nós vamos ver agora. Ó, o livro de Jó, paralelo aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então o livro de Jó enfiaria ali dentro do capítulo 10, 11, 12, por ali. E não na sequência ainda não, hein? Por que não na sequência, pastor? Meu filho, porque Abraão, Isaac viveram também. E o livro de Jó não aconteceu ele corrido, senão... Tudo indica que Jó viveu 210 anos. Você escreveu o livro, não, tá pronto. Não, aquilo foi acontecendo. Não é? É igual eu falei de Daniel. Pega o livro de Daniel, capítulo 1 de Daniel. Daniel tem 15 a 18 anos no capítulo 1 de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, Daniel tem de 15 a 18 anos. No capítulo 1. Irmão, no capítulo 9... Daniel tem quase 90 anos. No capítulo 1 está lá o jovem Daniel. O jovem que mudaram o nome dele. Mas no capítulo 9 ele fala assim, eu, Daniel, entendi pelos livros de que falou o profeta Jeremias que o tempo que deveríamos estar em Babilônia seria 70 anos. Então eu voltei para o Senhor, orando, buscando o Senhor. Por quê? Porque havia passado 70 anos, ele estava buscando o cumprimento da promessa. Então, você vê, no capítulo 1 ele tem de 15 a 18 anos. No capítulo 9, ele tem quase 90. A gente acha que o negócio aconteceu assim. Não, nada disso não. Entendeu? Maravilha, glória a Deus. Olha ali, ó. Aí nós temos lá o livro de Êxodo, Números, ao Levítico, paralelamente.
Por quê? Porque enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, no Êxodo, no Números, que relata a caminhada deles pelo deserto, Deus ensinou para eles como o Deus Todo-Poderoso deve ser adorado pelo homem pecador. Isso tudo está relatado no Levítico. Levítico é um livro que ensina como Deus deve ser adorado. Então eles caminhando pelo deserto, no Êxodo, caminhando e Deus ensinando eles. Por isso que o Levítico está paralelo ao mesmo tempo da caminhada. Aí vem também o Deuteronômio, que é o último livro escrito por Moisés, porque Deuteronômio é uma repetição da lei. Porque Moisés, ao falar o Deuteronômio significa segunda lei, repetição da lei. Moisés está velho, 120 anos, vai morrer. Então ele chama aquela turma toda, já pertinho ali da terra prometida, e ele vai morrer. Então ele chama a turma para dar as últimas instruções. O que ele vai fazer? Por que ele vai dar as últimas instruções? Presta atenção. Porque ele caminhou 40 anos pelo deserto. Quando ele começou a caminhar? Quando ele tinha 80. Deus apareceu para ele com 80 anos. Está no Êxodo 3. Ele tinha 80 anos. Agora, no Deuteronômio, ele está com... Quando ele vai falar o Deuteronômio, ele está com 120, 40 anos. Está perto da terra prometida já. E ele fala, Deus falou para ele, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Ele reúne todo mundo. Deus falou, você vai subir no monte e vai morrer. Por isso que eu estou vendo muita gente não gosta de subir no monte. Acho que é isso também, porque não é possível. Lembra de Moisés, não sobe no monte. Então, por que Moisés chamou a turma? Presta atenção. Porque quando o povo saiu do Egito, saiu gente grande, acima de 20 anos. Só que os que saíram acima de 20 anos tinham filhos menores de 20. Mas os que saíram acima de 20 morreram pelo deserto. Murmuraram, não entraram na terra prometida por murmuração. Dos acima de 20 que saíram do Egito, só entrou homens, Josué e Calebe. Mas os filhos foram crescendo no deserto. Os filhos abaixo de 20 foram crescendo no deserto. E os seus pais foram morrendo. E os filhos que foram crescendo no deserto foram casando e tendo filhos. Estão enxergando o que eu estou enxergando ou não? Então, a turma grande mesmo que viu os milagres no Egito, morreu tudo no deserto. Os seus filhos que viram uma coisa malemar assim, cresceram no deserto, casaram e tiveram filhos. É esses que cresceram no deserto. E seus filhos são esses a quem os quais Moisés vai falar, o Deuteronômio. Por isso que o Deuteronômio é uma repetição da lei, porque aqueles não têm muito conhecimento de Deus, não tem muita lembrança. Moisés vai repetir tudo que aconteceu desde quando saiu do Egito, para aquela nova geração que atravessou o deserto. Por isso que quando Moisés morre e Josué assume, em Josué no capítulo 5, é feita a circuncisão de todos os homens ali. Por quê? Porque nenhum deles ainda havia sido circuncidado, porque nasceram no deserto, durante a caminhada. Por isso Josué 5 faz a circuncisão daquele povo tudo. Mas veja, gente, a Bíblia é muito bonita, gente. Se Deus não fizesse a circuncisão ali, ninguém nem ia lembrar disso. Ele faz questão, Josué 5, a circuncisão do povo que caminhou pelo deserto, porque eram filhos daqueles que morreram e não foram circuncidados. E a circuncisão significa estou em aliança com Deus. Só depois da circuncisão, em Josué capítulo 5, é que no capítulo 6 eles entram em Jericó e vencem Jericó. Primeiro assume um compromisso com Deus. A circuncisão, no capítulo 5 de Josué, assumindo o compromisso com Deus. Aí, no capítulo 6, eles cercam Jericó e Jericó cai. A primeira cidade na terra prometida. Só consegue a vitória depois de firmar a aliança com Deus. Amém? Aleluia? Nosso Deus é maravilhoso. Eles não veem a cidade para depois ser circuncidado. Primeiro, eles firmam a aliança com Deus. Josué 5. Para depois, no capítulo 6 de Josué, está escrito, Jericó era ninguém entrava, ninguém saía. Mas Deus dá a vitória para eles. Primeira cidade a ser vencida. Então, olha bem. O Deuteronômio é a segunda lei. Repetição da lei. Moisés vai repetir para a turma lá e vai morrer. Em Deuteronômio 34. Ele morre, passa para Josué. Por isso que está ali, do paralelo. Em Números, ele mostra a caminhada dele lá no final de Números. Mas ele repete toda a história em Deuteronômio.
Aí vem o Josué lá, ó. Josué assumiu o lugar de Josué. Ó como é que tá. A história que não tá na sequência. Josué assumiu o lugar de Moisés. O Josué que assume o lugar de Moisés. Depois que Josué morre, ó, o livro dos Juízes está na sequência. Está na sequência. Aí, ó, olha agora o livro de Ruth, ó. O livro de Ruth é paralelo. Se você pegar o livro de Ruth, pegar o primeiro capítulo, está escrito assim no verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam a terra, havia um homem. Ele vai contar a história de Ruth. Então, qual foi o tempo, momento que viveu o livro de Ruth? Nos dias dos juízes. Por isso que está paralelo. Foi na época dos juízes que aconteceu a história de Ruth. Em que os juízes reinavam em Israel. Aí depois vai vir, eles vão pedir um rei. Aí vai vir, ó, primeiro Samuel. Porque Samuel, o Samuel foi o último juiz de Israel. Assim, era para ser seus filhos. Mas Samuel, capítulo 1 Samuel 8, os filhos de Samuel se desviaram do caminho do Senhor. Irmão, filho de crente não é crentinho não, irmão. Filho de gato é gatinho, mas filho de crente é só pela misericórdia também. Ai, verdade? Ah, filho de crente é crentinho. Não, filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho. Filho de crente é abençoadinho, amém? Ele vai decidir depois, mas ele é um abençoado. Né? O que acontece? Aí vem 1 Samuel, a história de Saul, Davi. Ó, quem escreveu os Salmos? A maioria dos Salmos. Quem escreveu Provérbio, Eclesiastes, Cantares? Então, ó, aí vai contar a história de 1 Samuel, Davi, aí vem a história de 2 Samuel, que é a história, Davi assume, né, na verdade, em 2 Samuel o reinado, no capítulo 1 e no capítulo 5. Aí agora, olha lá em cima, olha os salmos aparecendo lá em cima. É porque na época de Davi, ele fez a maior parte dos salmos, os salmos andam paralelamente. Agora, olha Provérbios, ó, Eclesiastes, Cantares, tudo paralelamente à história de Salomão e de Davi. Não tem como enfiar dentro do livro de Samuel, tem que ser paralelo. Não ia ficar a cabeça nossa, ia ficar uma confusão, nós não entender. Uma hora você está entendendo a história, daqui a pouco entra um salmo, daqui a pouco entra um provérbio, aí volta na história de novo, você fala, nem sei o que está acontecendo mais. Estava falando que Salomão atacou um rei lá, aí entrou um salmo no meio, entrou um provérbio no meio, eu não estou entendendo mais nada agora. Então foi do jeito que está, é para a gente entender. E você está achando difícil? Imagina bem o jeito que era para ser, então. Se fosse do jeito que a gente acha que deveria ser, seria uma confusão. Olha agora, ó. Aí, vamos lá. Aí vem o primeiro livro de Reis, continuando ainda, ó. A história dos reis. Segundo livro dos reis. Aqui vai contar toda a história. Porque dos reis de Israel até que o reino foi dividido. Isso está em 1 Reis aqui, ó. O reino foi dividido depois de Salomão. Ficou o reino do norte e o reino do sul. Aí, um pouco de 1 Reis e 2 Reis vai contar a história dos reis. Dos reis do norte e dos reis do sul. Aí, Senaqueribe vai atacar o reino do norte. Né? Mas, ao mesmo tempo também, ó, olha os profetas embaixo ainda. Ó. Olha os profetas, ó. Olha quantos que viveram na época deles. Ó. Olha aí, ó. Abacuque, Miqueias, Isaías, Sofonias. É os profetas que viveram, ó, na época dos reis. Tudo na paralela. Agora lá. O rei da Síria atacou o reino do norte, que a história está contada em 2 Reis. 2 Reis 17. Contada a história, que eles foram levados para a Síria. Aí no 2 Reis 24 e 25, está contada a história que o reino do sul foi levado por Babilônia. Ó, o reino do sul. Tudo contado em 2 Reis. Está contado em 2 Reis a história, que eles foram levados. Foram levados para a Babilônia. No caso aqui, o reino do sul foi levado para a Babilônia. Aí agora, olha agora, ó. O que nós temos agora? Lá na Babilônia é que vai acontecer a história do profeta Daniel. Você lê o capítulo 1, na época do rei Jeoaquim. Ele foi exilado, foi levado, ele com jovens lá. Por isso que Daniel começa lá. Outro livro, Ezequiel também, na Babilônia. Aí, olha, ó, exílio Babilônia, 70 anos, ó. Parou a história dos reis de Israel, dos reis de Judá. Por que parou a história dos reis de Judá? Porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, não tem rei mais em Jerusalém, acabou. Não tem rei mais. A cidade foi destruída, não tem rei mais, acabou. Não tem história de reis mais, acabou, foi destruído.
Agora a história deles está na Babilônia, foram levados para a Babilônia. Por isso que Daniel vai contar a história lá, ele está lá. O grupinho que permaneceu vivo foi levado para a Babilônia, ficou só uns pobrezinhos lá para cuidar da terra. A nata foi levada para a Babilônia, por isso está contando a história. Daniel, Ezequiel, o povão foi levado para lá. Aí, só que vão ficar 70 anos lá. Aí depois de 70 anos, olha agora, depois de 70 anos, vai ter, depois de 70 anos, a primeira turma que vai retornar com Zorobabel. Essa história da primeira turma que vai retornar com Zorobabel está contada no livro de Esdras, no capítulo 1. Há uma segunda turma, segundo retorno com Esdras. Está também relatado no capítulo 7 de Esdras. A segunda turma que volta, inclusive Esdras volta também. Esdras vai relatar que Zorobabel voltou. Mas, irmãos, Esdras não era vivo. Talvez não tinha nem nascido quando Zorobabel foi levado, voltou para Jerusalém para tentar reconstruir o templo. Ele vai voltar para reconstruir o templo. Quem é que dá ordem? O rei Ciro, rei da Pérsia. Está escrito no livro de Esdras, capítulo 1. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro mandou que o povo que estava lá na Pérsia, que era a Babilônia antes, mas os persas venceram a Babilônia e se tornaram o império mundial. Então os persas dominaram a Babilônia, assim como a Babilônia dominou a Assíria, agora a Babilônia foi dominada pelos medos persas. Por isso que está lá, Esdras 1, Ciro, rei da Pérsia. E só para você ir embora com a cabeça quente, assim, e ao mesmo tempo abençoada. Olha o profeta Isaías onde está ali. Ó, olha, Isaías está aqui, na época do rei Ezequias, bem antes do povo ser levado para a Babilônia, né? Ele nem conheceu os Zedequias, nada. Ó, no mínimo 70 anos, mais de 150 anos para trás. 150 anos atrás. O livro Isaías já estava morto já. Quando Esdras escreve que Ciro, rei da Pérsia, deu ordem para o povo sair e voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. E Zorobabel volta. Aí, Isaías, capítulo 44, 45, o profeta Isaías viu, Deus mostrou para ele que Jerusalém ia ser destruída, e Deus falou por meio de Isaías: levantarei Ciro, meu servo. Ele vai restaurar o que está destruído. Mesmo não me conhecendo, ele vai levar o meu sobrenome. E eu vou usar Ciro. E então Deus fala de Ciro, Ciro nem nascido tinha. 150 anos antes, Deus falou de Ciro. E Esdras capítulo 1 fala: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. A história, 2 historiadores, Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu que viveu no século I. Um outro historiador, aquele que fugiu aqui, ele fala que Ciro ficou sabendo que o nome dele estava no livro do profeta. E o profeta estava morto. E ele ficou sabendo e procurou saber, e o nome dele estava lá, dizendo que ele ia fazer. E ele falou: eu vou fazer porque esse Deus colocou meu nome aí. Alguém também, o outro historiador, que eu falei para vocês aqui, que eu estava estudando lá, o outro historiador falou assim que, olha bem como é que Deus faz. Ciro era criança, bebê, aliás, Ciro estava na barriga da filha do rei da Pérsia. O rei da Pérsia tinha, um poderoso da Pérsia tinha uma filha, a filha estava grávida, e ele teve um sonho, esse rei teve um sonho, que das costas da filha dele, que estava grávida, saía ramos assim que viravam todo quanto é lado e cercava tudo.
E ele contou para os homens ali que entendiam do assunto, e os homens falaram para ele, é que ela vai dar à luz a um filho, e esse filho vai dominar todo o reino, vai ser poderosíssimo. Aí o que ele fez? O menino nasceu, pequeno, ele mandou matar o menino. Porque ele falou, esse menino vai querer tomar o trono meu. Mas como que ele fez? Ele entregou o menino na mão de um homem lá, e falou para o homem, leva esse menino lá, não sei para onde, lá, e que some com esse menino, ele morrer. E entregou na mão de um pastor lá, e o pastor levou lá não sei para quem lá, na montanha, e acabou que cuidaram do menino, e não mataram o menino coisa nenhuma. E o menino cresceu, e quando o menino percebeu que ele era filho de rei, ele se revoltou contra o avô, montou um exército, veio, batalhou contra o avô, venceu e assumiu o comando mesmo, do jeito que a profecia dizia lá. O menino, como que pode? Tentou de tudo quanto é jeito, mas quando Deus fala, está falado. Amém? Glória a Deus. Então, Deus havia dito que ele ia levantar Ciro, o rei da Pérsia. O menino que nasceu lá é Ciro. O vô dele é Austides, o nome do vô dele. Nome esquisito. O menino que estava na barriga da filha dele, o nome dele era Ciro. É esse Cirozinho aí, que o vô queria matar, que Deus havia dito que ele é que ia restaurar os edifícios e os caminhos que estavam destruídos. E o capeta queria matar o menino, e levou o menino para morrer, e o menino foi criado lá, cresceu, montou um exército, veio e venceu o próprio vô e se tornou rei da Pérsia. Que coisa, irmão, o que Deus faz? E Esdras capítulo 1 vai mostrar, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e mandou Ciro passar, o correio passar por todas as cidades ali e avisar os judeus, quem é judeu, eu quero avisar que o Deus de vocês me incumbiu de levantar uma casa para ele lá em Jerusalém. Pode ir lá, vocês têm a minha ordem para fazer isso, porque o Deus de vocês me incumbiu de fazer isso. Está escrito em Esdras capítulo 1. Como que pode? Isaías, 150 anos atrás, havia dito que Deus ia levantar Ciro, mesmo que ele não me conheça, ele vai fazer o que eu estou mandando, porque ele vai ter o meu sobrenome. É como se Deus falasse assim, ó, que Ciro ia falar assim, ó, eu sou Ciro, do Deus de Israel. Ciro, do Deus de Israel. Deus de Israel ficou sendo o sobrenome de Ciro, rei da Pérsia. E Deus falou também, vou tomar o nome dele, eu sou o Deus de Ciro, rei da Pérsia. Porque é uma troca de nome quando tem aliança. Então você vê que coisa interessante esse nosso Deus, irmão. Não brinca com ele não, amém, aleluia? Você não brinca com esse Deus não, você firma o carreté aí. Oh, mas é muito bonita a história, né? Então, tô só dando uma passada assim, semana que vem nós entra lá nos livros lá pra você. Tô posicionando ainda, né, irmão? O livro de Ageu, né? Essa é a nossa intenção, não cheguei no Ageu ainda. Aí, então, quando Zorobabel vem com a primeira turba para reconstruir o templo, ele começa a reconstruir, que nós já falamos. Ele vai reconstruir de que jeito, irmão? Olha o que vai reconstruir. Ele não faz igual nós fizemos, não. Primeiro faz não sei o quê, levanta as paredes, tá, pinta, arruma, faz o púlpito. Vamos inaugurar. Depois tudo pronto. Sabe o que eles fizeram primeiro? Está escrito também no livro de Esdras. Está lá o terreno, fizeram o altar. Primeira coisa, fizeram o altar. Depois que fizeram o altar, sem levantar parede nenhuma, adoraram o Senhor e clamaram ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa, completamente o contrário. Depois é que foram batendo as estacas para levantar as paredes. Mas em primeiro lugar, o altar e sacrifícios para o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de louvor e adoração. Fizeram o altar primeiro. Imagina se você chegasse aqui na igreja, aqui, o senhor está fazendo, hein, pastor? Estou fazendo aqui a igreja. Ah, mas não, estou fazendo aqui primeiro aqui, irmão. Mas por que não? Primeiro vamos fazer aqui. Fazer a oração, o louvor, a adoração. Depois nós vamos mexer com parede e o telhado. Que isso? Não, primeiro toda a honra e toda a glória a Ele. Vamos adorar Ele. Então eles fizeram primeiro o altar. Fizeram o altar, trouxeram os animais, sacrificaram e ofereceram o primeiro lugar ao Senhor. Depois é que vão fazer, esticar as linhas para bater estaca. Tudo isso está escrito em Esdras. Como que pode, hein?
Só que quando eles começaram, então, os inimigos vieram, o pessoal que morava em volta da cidade, por perto ali, levantou contra. Irmão, não tem nada fácil para o crente. Os invejosos levantaram contra, o povo da terra levantou contra, e mandaram cartas para o rei lá. Já não era mais Ciro, já era outro, porque o tempo passou, já era outro rei lá. Mandaram cartas lá dizendo que essa cidade falaram que a cidade estava sendo reconstruída, e que o povo era ruim, e que isso, que aquilo. E o rei lá, que estava no lugar de Ciro lá, mandou o recado, fala para parar a obra. Mandou parar a obra. Aí os caras que em volta da cidade vieram falar para os judeus, para a obra, temos uma ordem do rei lá, mandou parar a obra. Com violência. Aí eles pararam a obra. Olha lá, você vê Esdras capítulo 4. Ó, Esdras 4. Verso 23. Ó, Esdras 4, verso 23. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Aí, ó, Esdras 4, 23. Impediram eles à força e violência. Esdras 4, 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A obra parou em torno de 16 a 20 anos. Parou a obra, irmão. Parou a construção. Sabe o que o povo foi fazer? Foram cada um construir suas casas. Modelar as casas, sabe? Passar gesso na casa, pintura. Trocar telhado, arrumar as casas deles lá. Lá no Rebojão, na Inhuma, Jardim Bernadette, mexendo nas casas. Esquecer da casa de Deus. Esquecer da casa de Deus. Fazendo reforma, trocando piso, e a casa de Deus parada. Aí então, olha o capítulo 5 agora aí, de Esdras, ó, capítulo 5 de Esdras. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Aí, tá vendo? Aí nós vamos lá no livro de Ageu, a história de Ageu. O que Ageu profetizou? O que Ageu profetizou para eles? Vamos lá, para a gente terminando aqui a nossa parte de hoje. Pelo menos a parte de hoje, a gente cumpriu aquilo que tinha o propósito de fazer. Olha o que Ageu profetizou. Acha lá, segunda, faz igual eu aqui, ó, irmão, ó, estuda, ó, assim que estuda, ó, aqui, ó. Aí, estudar, irmão, não você vai lá, você vê, né, leva 2 horas para achar, 2 horas de novo, assim a gente estuda. Ó, Ageu 1, olha Ageu 1, verso 1, no 2º ano do rei Dario. Achou Ageu 1 aí ou não? Vai ter que procurar de novo, né? Ô, pai, perdoa, pai. Segura o Ageu e segura o Esdras aí. Ageu 1, verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês. Então Ageu não começa no 2º ano do rei Dario, sim ou não? Começa ou não? Agora olha lá então Esdras. Vai no Esdras agora. Esdras 4. Esdras 4, 24. Ó, Esdras 4, 24. Ó, Esdras 4, 24, ó. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Não foi até o 2º ano que parou a obra? Por que até o 2º ano que parou? Porque vai retomar a obra. Por que vai retomar? Porque Ageu vai falar para eles retomar a obra. Aí você vai lá em Ageu 1, ó. Ageu 1, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. Aí o Ageu vai falar o quê? Nós já lemos, não vou ler lá para vocês não. O que o Ageu vai falar para eles? O Ageu vai falar assim para a turma. Ah, vocês pararam de construir a casa de Deus? Ah, vocês estão mexendo nas suas casas? Então é por isso que vocês estão com o bolso está furado
dinheiro não está dando. Vocês plantam e a colheita é pouca. Por isso que a chuva não está chovendo. Por isso que as coisas não estão dando certo. Vocês estão sofrendo. Por causa do quê? Porque vocês esqueceram da minha casa. E cada um está preocupado com a sua casa, com a sua vida. É isso que Ageu vai falar. E assim também, aproveitando aqui, né? Nós não estamos falando do Zacarias, mas se você olhar, olha para frente aí, segura aí o Êxodo do Ageu, e com a ponta do dedo, olha o Zaquinha lá, o Zacarias lá. Olha o Zaquinha para frente aí, ó. Nosso querido irmão Zaca. Não foi Ageu e Zacarias que profetizaram? Olha o Zacarias, capítulo 1 de Zacarias. Zacarias 1, olha o verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, ó, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Está vendo? Em que época? 2º ano, 8º mês do rei Dario. Então, Ageu e Zacarias vão profetizar. Exatamente. Então, voltemos. Então, lá em Esdras 5, para a gente terminar aqui, semana que vem nós continuamos. Esdras 5, aí ó, verso 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram, depois da profecia, né? Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. Agora, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Amém, aleluia? Ele estava construindo os profetas também, irmão. Não está agora de, eu não posso pôr a mão, não posso carregar tijolo, não posso fazer nada. O profeta estava ajudando também. O Severino agora, senão eu sou louco, não posso ajudar. Não, pega também, Severino, pega lá no cimento, bora. Aí os profetas Ageu e Zacarias pegando. Amém ou não? Não posso, sou do louvor, não posso. Eu sou pregador, não posso. Sou do grupo da Leomar, não posso. Pode sim, irmão. As irmãs aí. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, olha aí. Aqui, então, vai entrar, vou colocar lá em cima, olha lá em cima, Ageu. Paralelo a Esdras 5. Está vendo a história de Esdras? No capítulo 1, ele conta sobre o retorno de Zorobabel. No capítulo 5, aí, olha a prova maior aí, ó. No capítulo 5, você viu que que Ageu e Zacarias entraram. Como que eu vou enfiar dentro do Esdras o livro de Ageu inteirinho, o livro de Zacarias? Pensa para você ver. Como que é? Colocar em ordem cronológica é complicado? Então está separado o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Quem que quiser saber melhor, vem nas quarta-feiras e aprende. Amém, aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos, e aí depois de Ageu, Zacarias, depois vai ter, o livro de Esther, o livro de Esther, vamos falar semana que vem, Esther, que está no capítulo, Esther está entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Olha, vê, Esther está entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, tem mais ou menos 50 anos de história. A gente pega o capítulo 6, termina e entra no 7. Mas entre o 6 e o 7 tem 50 anos. Você vê que não é brincadeira, gente. Aí depois, Neemias, o terceiro retorno, e finalizando agora, profeticamente, o Antigo Testamento, Malaquias. O último livro profético, Malaquias. O último livro histórico, Neemias. Termina o Antigo Testamento. Aí nós estamos 400 anos antes de Cristo, aí vai entrar no período interbíblico. Mas calma aí, vamos voltar semana que vem aqui de novo, tá? Olha como é que nós estamos indo. Estamos no 37º livro do Antigo Testamento. Que benção, amém ou não? Maravilha. Então, irmão, a história de Ageu, para a gente terminar aqui de fato, é que Deus não desiste. Amém? Teve ali, saíram de Jerusalém, foram levados para a Babilônia, mas Deus fez promessa de retorno.
de restauração, de edificação, de conserto, de renovo. Amém? Aleluia? Deus não desiste do povo dele. Deus não desiste de você, não desiste de nós. Ele não desiste de você. Vamos ficar em pé. Amém? Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós, irmão. Parou por 16 a 20 anos a obra. Ficou no bem bom, cada um cuidando da sua vida. O profeta se levantou e falou para eles: vocês estão só cuidando das coisas de vocês, esqueceram das coisas de Deus? Por isso que vocês plantam muito e colhem pouco. Por isso que mete a mão no bolso, parece que o bolso está furado. Sabe aquela nota de 200 que você pôs no bolso? Ela desaparece rápido. Aquela notinha de 100. Tem alguém com nota de 200 no bolso aí? É Deus revelando para você entregar. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Perdoa nós, Senhor. Nós entregamos nosso coração, nossa vida. Perdoa, 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 Senhor. O Senhor é grande, poderoso, santo. Ajuda nós a entender a tua palavra, a andar nos teus caminhos, a reconhecer que só o Senhor é Deus. Assim como o Senhor falou de Ciro 150 anos antes, e que ele ia levantar aquilo que estava caído, ia consertar o que estava estragado. Senhor, que o Espírito de Deus renove as nossas vidas, conserte aquilo que está atrapalhado mesmo, Senhor, e que nós possamos dar fruto para o teu reino, e que possamos ajudar outros também que estão arrebentados, caídos, moídos por aí. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Não deixa ninguém recuar, ninguém desanimar. Perdoa nós e ajuda-nos. Possamos voltar para os nossos lares, crendo, querendo mais o Senhor, querendo mais honrar o nome de Jesus, querendo falar de Jesus e exalar o bom perfume de Cristo. E Cristo não desiste de ninguém, como não desistiu de nós. Glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.